live de fundos imobiliários. Para quem gosta aí de dividendos, para quem é mais conservador, para quem ainda está começando a aprender o que é risco, os fundos imobiliários são para vocês. Vamos esperar aí dar as 8 horas, esperar um pouquinho também, né, para a galera ir chegando, pessoal que ativou o sininho chegando. Pessoal que é mais novo aí no canal, no Instagram. Oi, Andréia, beleza? Andréia sempre firme aí, né? Coisa linda. Inclusive, Andréia, já tá o link disponível para se cadastrar para a Masterclass, tá? Tá na link da minha bio. Tá na link. É o link da minha bio. Dividendos com segurança vai ser no dia 9 de fevereiro. E vai ser top. Vou falar sobre dividendos, logicamente, né? Sobre a força dos juros compostos, como é possível a gente ficar rico no longo prazo. Eu vou até dar um tapinha nisso aqui hoje, antes de entrar mesmo nos fundos imobiliários. Então, dá uma olhada lá, se inscreve na Masterclass, é gratuita, né? Lá vou falar sobre, como eu falei, dividendos, especialmente em ações e fundos imobiliários. Para quem não sabe de nada, vai saber, vai entender e vai ver como é importante. E com certeza pode inclusive mudar a tua cabeça, abrir a tua cabeça para esse mundo dos investimentos aí e fazer tu perceber, como as pessoas da primeira aula da minha mentoria percebem, que é possível ficar rico. Beleza? Eu vou ficar rico, eu vou ser muito rico. E tô chamando vocês para se juntarem nessa jornada aí também. Beleza? Então, 8:01 ainda. Eu quero começar a falar, mas eu não posso. Tem que aguardar pelo menos uns 5 minutinhos pro pessoal ir entrando. Mas e aí, eu quero saber, já investe, Andréia, já investe em fundo imobiliário ou não? Ou ações? Tem sempre um delay, né? Tem sempre um delay para conversar, pela live é complicado. Vamos esperando aí. Bora. Então, vou dar mais um minutinho. 5 minutos é muita coisa. Mas é que o pessoal reclama que depois chega e pega a live pela metade, né? Aí é complicado, né? E, enfim. Fala Henrique, fala Celo, bem-vindos aí. Vamos esperando mais um pouquinho, se bem que essa live eu nem anunciei direito, né? Então provavelmente também eu vi que bem poucas pessoas acionaram o sininho. Eu esqueço de propagar a minha própria live, é um problema meu mesmo. Mas depois a galera vai chegando. Então vamos lá. Como sempre eu vou fazer a introdução, né? Vou falar um pouco sobre os fundos imobiliários, algumas diferenças gerais entre os fundos imobiliários, as ações e a renda fixa, né? Que são as 3 formas de investimento que realmente fazem a diferença no longo prazo. Logicamente que as ações são as que mais rendem, têm a maior rentabilidade média, mas ao mesmo tempo são as mais voláteis, né? Não vamos usar a palavra risco mais. A gente não vai mais falar risco. Brincadeira, de vez em quando a gente fala risco, né? Mas sempre associem a palavra risco com volatilidade, tá? E não pensem como se fosse risco de perder tudo, alguma coisa assim. Risco nada mais é que volatilidade. E se tu comprar empresas e fundos imobiliários, né? Porque fundos imobiliários também têm volatilidade, menos que ações, mas tem. Mas se tu compra fundos imobiliários e ações com base em valor, e tu sabe analisar valor e comparar com o preço, né? O valor de mercado dos fundos e das ações, não tem risco. Beleza? Só tem volatilidade, porque tu não vai perder o teu dinheiro se tu investir e montar uma carteira diversificada com base em valor, com foco no longo prazo. Alguma coisa de ruim pode acontecer? Pode. Com uma ou outra empresa sempre acontece, tá? Lógico, eu não ganho do mercado, né? Com todas as minhas posições. Várias posições minhas perdem do mercado. Só que a maioria ganha. E no final das contas, a minha rentabilidade média é bem superior
a média do mercado, né? Eu compartilho com vocês aí de vez em quando. Opa, Andréia, boa, valeu. Tem que indicar mesmo. E a minha rentabilidade é muito melhor do que a do Ibovespa, né? Que é a média das ações. Então, se vocês aprenderem a investir, né? Aprenderem a visualizar, né, mais a fundo cada fundo imobiliário e ação, vocês vão ver, vão achar o valor intrínseco de cada um deles e saber comparar com o preço, e a partir daí fazer os investimentos com muito mais segurança, né? Porque quando a pessoa investe, o que mais se vê por aí é a gente investindo sem segurança, sem base nenhuma. E aí quando a ação ou o fundo imobiliário cai, a pessoa não sabe o que fazer, porque não sabe por que comprou. Comprou às vezes porque eu ouvi que a tecnologia tinha uma narrativa muito bonitinha, estava todo mundo comprando, eu vi que a Magazine Luiza estava comprando vários aplicativos e não sabe o que está fazendo. Aí quando o negócio cai, quando o bicho pega, não sabe para onde correr. Enquanto isso, quem investe em ações ou fundos imobiliários com foco no valor, fazendo a análise fundamentalista, sabe muito bem o que fazer quando cai, né? Se mantidos os fundamentos e a atuação cai, o que tu mais quer fazer é comprar mais, porque tu sabe o quanto aquilo vale. Pô, uma empresa que dá lucro há 10 anos, paga dividendos de 10% e está sendo vendida por um preço justo, muito mais barato que todas as outras de tecnologia que dão muito menos lucro, e ainda por cima tem os lucros assim, né, o histórico de lucros assim, crescente, uma projeção positiva, tu sabe muito bem o que fazer, tá? É muito difícil tu montar uma carteira com 10 ações desse tipo ou 10 fundos imobiliários assim, que não vai dar certo. Não é nem difícil, é impossível. Tá? Com diversificação e com foco em valor, a tua rentabilidade de longo prazo é muito boa. Beleza? Os fundos imobiliários, que inclusive são o tema da live de hoje eu preparei. Que inclusive são o tema da live de hoje, eles são fundos, né? Por isso o nome começa com fundos, logicamente eles são fundos, e o que isso significa? Significa que existe um intermediário ali. Infelizmente isso é verdade, mas ainda assim os fundos imobiliários são muito bons e a rentabilidade média deles também é muito boa. É a segunda melhor rentabilidade média no mundo dos investimentos, perdendo apenas para as ações, tá? Então nada de errado se a pessoa quiser ficar investida apenas em fundos imobiliários, já vai ter uma rentabilidade muito superior do que se fosse ficar só na renda fixa, beleza? Só que é o que eu sempre falo, já que chegou até aqui, bota um pezinho mais na frente, se acostuma, não precisa ser agora, feito é melhor que perfeito, e começa a testar o teu plano, monta um plano, entra no mercado de ações, entra no mercado de fundos imobiliários, para quem ainda não entrou, não é complicado, tá? Se a pessoa tem um plano, né, tem uma fórmula, a pessoa consegue, como eu falei, investir com mais segurança, saber o que está fazendo, e aí respeitando a diversificação, acompanhando os teus investimentos, né? Lembra sempre que tu é um investidor. Então, tu como investidor, eu aposto que se tu investisse em uma franquia, tu ia estar lá todo dia acompanhando, né? E no futuro tu vai ter milhares, quem sabe milhões de reais investidos. Então, tu é obrigado a acompanhar. É o teu investimento aquilo ali. É a tua empresa, é o teu imóvel, no caso de fundos imobiliários. Fala, Gui, beleza, primo? Tudo bem? Então, mas voltando para as diferenças entre os fundos imobiliários e as ações, basicamente a primeira é justamente essa. Os fundos imobiliários são geridos por um intermediário e por isso eles cobram uma taxa de administração que normalmente varia aí perto de 1% e uma taxa de performance que normalmente é sobre o IPCA mais 6, ou seja, se a rentabilidade do fundo imobiliário for acima de IPCA mais 6%, 20% fica com a gestora. Tá? Essa é a taxa performance, completamente normal. Tá? Nos fundos de ações também existem as taxas, tanto de administração quanto de performance, mas se tu investe diretamente em ações, não paga. E além disso também tu não paga imposto de renda se tu vender menos do que 20 mil reais, o que acredito que seja o caso da maioria das pessoas aqui. Tá? E isso faz muita diferença também. Beleza? No caso de ações, na verdade, é 15, né? Em fundos imobiliários,
tu paga imposto de renda sobre a venda em caso de ganho de capital. Então, se tu investiu 10 mil reais e esses 10 mil se tornaram 20 mil, na hora que tu vender, tu vai deixar 2 mil para a banca, né? Para o governo, que é a banca, né? No cassino é a banca, tu sempre deixa, a banca sempre ganha, e o governo não deixa de ser uma banca, porque sempre ganha também. No caso de ações, se tu compra 10 mil e depois vende 20 mil, tu não paga nada, porque até 20 mil tem isenção de imposto de renda. Então é por isso também que eu falo. As ações não só são as mais rentáveis no longo prazo, como elas também têm algumas vantagens, como por exemplo essas duas. Primeira, não ter taxa de administração e taxa de performance. Se tu sabe investir, investe diretamente. E também a isenção de imposto de renda para vendas de até 20 mil reais, como é o caso da maioria das pessoas. Beleza? A declaração desse imposto de renda é por meio de DARF, igual às ações, e deve ser feita até o primeiro dia útil do mês seguinte ao da operação de venda. E caso tu tenha algum fundo imobiliário com perdas, tu pode compensar os teus ganhos e abater desse pagamento de imposto de renda que tu teria que pagar. Beleza? Quanto à negociação, não sei se vocês já compraram, né, fundos imobiliários ou ações, mas é bem simples, é a mesma coisa para os dois. Os dois são negociados na bolsa de valores, ou seja, pelo home broker. Então tu entra lá no sisteminha, coloca o código, né? No caso aqui o primeiro fundo que a gente vai ver é o KISU11, que é o fundo como se fosse um ETF da Suno, né? Na verdade é um ETF, né? É um fundo que tem 30 fundos na composição, é um fundo passivo gerido pela gestora Quilima, mas quem criou a metodologia da carteira teórica foi a Suno, né? Do famoso Thiago Reis. Thiago Reis, que eu não gosto muito da carteira dele, né? Não... Acho ele um cara, porra, muito bom, né? A filosofia de investimento dele e tal, mas não acho as carteiras dele, de ações pelo menos, eu não gosto. A de fundos imobiliários é boa, mas a de ações eu não sou muito fã, não. Beleza? Queria falar para vocês também os principais fatores a serem analisados para escolher os melhores fundos imobiliários. A Andrea falou, o que eu gosto dos fundos é a regularidade dos dividendos, com certeza, tá? Para quem já está numa fase de usufruto, que é a palavra que eu sempre uso, os fundos imobiliários são muito bons porque eles têm essa recorrência, né? Por quê? Porque todos os fundos imobiliários têm obrigação de distribuir 95% no mínimo dos lucros que eles recebem. Então, e a maioria deles faz isso de forma mensal. Não que sejam obrigados, tá? A obrigatoriedade é semestral, por lei, digamos assim, né? Eles têm a obrigação de distribuir no mínimo 95% dos lucros de forma semestral, mas a maioria faz de forma mensal, justamente porque sabem que o investidor valoriza isso, tá? E os fundos imobiliários estão crescendo demais, já passou de 1 milhão de pessoas, de CPFs aí, de 1,1 milhão, inclusive. Então está crescendo bastante, as ações também estão crescendo bastante, e é o seguinte, uma hora vai acabar, tá? Eu já invisto há 10 anos, eu sei como é que era lá atrás. A gente achava várias ações aí sendo vendidas por um preço, por valor patrimonial muito baixo. Os fundos imobiliários ainda têm isso, algumas ações também. Mas à medida que a população for entrando e for investindo cada vez mais em ações e fundos imobiliários, logicamente, com a procura em alta, o preço também tende a subir. E quem começa mais cedo, né? Quem chega primeiro no rio bebe a água mais limpa. Então tá mais do que na hora aí de quem não entrou ainda entrar, porque surpreendentemente a gente ainda tá bem no começo, tá? Só para termos de comparação aí, no Brasil a gente não tem nem 4 milhões de CPFs na bolsa, enquanto nos Estados Unidos já tem mais de 200 milhões. Então é uma diferença absurda, porque realmente o Brasil, né, o povo brasileiro é muito mal educado, né? Não mal educado de ser mal educado, sei lá, de falar palavrão, não sei como é que eu vou definir isso, mas mal educado financeiramente, né? O Brasil é um país onde tem um monopólio de bancos, né? O banco ainda, infelizmente, ele não ajuda em nada. O brasileiro em educação financeira. Oi, Mairi, beleza? E agora com as corretoras chegando,
essa tendência está mudando. As pessoas estão se educando cada vez mais, estão aprendendo até porque é do interesse das corretoras que as pessoas invistam cada vez mais em ações e fundos imobiliários, né? Vocês, quem investe aí já deve ter recebido ligação do assessor falando que vai abrir um fundo, que é para entrar no fundo porque ele vai subir, porque vai ter direito de subscrição a um preço mais baixo, tá? Tem que tomar cuidado também com isso, beleza? Tem que saber analisar para tu poder dizer se o teu assessor está te enganando ou não, tá? E normalmente se ele faz tu girar muito, não é bom, beleza? IPO de ações não é muito bom entrar, de fundos até é melhorzinho, mas de ações não é muito bom. Normalmente as empresas vêm caras, tá? Os principais fatores a serem observados para escolher um bom fundo imobiliário quais são? A base para investir é sempre a mesma. Fala, Gui, beleza? Boa noite, cara. A base para investir é sempre a mesma. Então eu sempre falo assim, né? Até quando eu ensino os meus mentorandos é assim. Tu sempre vai partir da mesma base. Claro, tem algumas especificidades nos fundos imobiliários que tu não vai poder usar a mesma técnica das ações. Então, quando a gente analisa lucro nas ações, a gente vê o indicador preço por lucro. Esse indicador não existe nos fundos imobiliários. Até existe, mas ele não está mastigado para nós na nossa frente, né? Não é. Tu entra nos sites aí de análise e não tem lá preço por lucro dos fundos imobiliários. Só que, como eu falei, os fundos imobiliários podem ser analisados através do dividend yield, que é a taxa de dividendos que foram pagos nos últimos 12 meses. Por quê? Porque, como eu falei também, eles são obrigados a distribuir 95% no mínimo de dividendos. Então, tu acaba fazendo essa análise com base nos dividendos, já que quase 100% dos lucros são distribuídos. Como eu falei, é no mínimo, tá? Às vezes eles distribuem 100%, às vezes mais do que 100%, tá? O que não é legal para o longo prazo. André, realmente, se tem uma coisa que eu mudaria no Brasil é educação financeira na escola desde pequenininho. Já ia, meu Deus, no longo prazo eu acho que ia ser uma das mudanças mais importantes aí para o Brasil. E também mudar a metodologia, né, que eu sempre falo quando alguém me pergunta, Vitor, qual é o maior problema do Brasil? STF, tá? Metodologia de indicação para o STF. Eu acho ridículo que no Brasil tu pode indicar qualquer um livremente, o chefe do executivo indica livremente qualquer um para o STF, né? Por isso que a gente tem advogado de partido lá dentro, né? Não tem quase nenhum juiz, não sei se tem algum juiz, eu sei que o Fux ele é promotor de justiça, né? Mas algum juiz de carreira mesmo eu não sei se tem. Tem alguns ex-desembargadores, mas são ex-desembargadores que vieram do quinto, né? Da OAB, então não conta, não é de carreira. Não pode dizer que um cara, desembargador é de carreira se ele não fez carreira como juiz de primeiro grau, né? Mas enfim, discussão política a gente deixa de lado. A gente está aqui para ganhar dinheiro, o Brasil é isso aí, e mesmo assim o Brasil é muito bom. Beleza? Então, primeira coisa para se analisar quando vai ver os FIIs é o dividend yield, tá? E atualmente um dividend yield bom é de 7, 8 ou 9%. Tem que ter também na cabeça que a gente está passando por um período atípico. Então, logicamente, o dividend yield vai estar atípico, principalmente para alguns setores que foram mais afetados, como é o caso dos shopping centers, tá? Inclusive, quando acontecem essas coisas, né, atípicas, e algum setor específico acaba sofrendo mais, normalmente é uma oportunidade de compra. A gente só tem que ver se a empresa ou o fundo imobiliário vai ser capaz de aguentar aquele tranco. Quando é fundo imobiliário, provavelmente vai, tá? Porque os fundos imobiliários têm mais segurança, tem mais, menos risco de falência, né? Digamos assim, afinal são imóveis e imóveis dificilmente desvalorizam no longo prazo. E eu também não sou adepto daquela teoria de que tudo vai virar digital, apesar de eu saber que o digital vai cada vez mais dominar o mundo. Eu acredito que as pessoas ainda vão sair, principalmente para shoppings, como é no Brasil, né, que ficam no meio de grandes cidades. Os shoppings são grandes centros de lazer também, tem cinema, tem restaurante, tem festa, aqui em Floripa tem festa dentro de shopping. Então, relaxa que os shoppings não vão acabar, tá? E são os mais baratos atualmente. Entre os fundos imobiliários, os shopping centers,
né, os fundos de shoppings, os fundos de tijolo de shopping são os mais baratos. Então eu compraria por aí. Inclusive, 2 deles hoje vão ser analisados, que é o VISC11 e o HSML, Hemisfério Sul, tá certo? HSML11. O segundo indicador mais importante para analisar tanto nos FIIs quanto nas ações é o preço por valor patrimonial. Lógico, esse indicador nos diz quanto que a gente está pagando para cada R$ 1 de patrimônio líquido. Só um minutinho. Então, se o preço por valor patrimonial é 1, né, como tem vários fundos imobiliários agora nesse nível, tu está pagando R$ 1 para cada R$ 1 de patrimônio líquido daquele fundo imobiliário. Para quem não sabe o que é patrimônio líquido é o ativo sem passivo. Né? Eu resumi isso uma vez e achei legal. Basicamente é o quanto a empresa tem de patrimônio realmente. Fazendo uma analogia com uma pessoa, digamos que eu tenha um apartamento, né, já que a gente está falando de imóveis, de R$ 100 mil, mas eu ainda estou financiado com ele em R$ 60 mil. Então, o meu ativo é R$ 100 mil. O meu ativo é R$ 100 mil, o meu passivo é 60 mil. Essa diferença aqui, ó, que sobra, o ativo sem o passivo, é o patrimônio líquido. Então, o meu patrimônio líquido, nesse caso, seria de 40 mil reais. Beleza? Quanto menor é o preço por valor patrimonial, melhor. Tá? Existem casos de empresas, existem várias empresas aí, também de shoppings, como a BR Malls, que eu tenho, sou acionista da BR Malls, que estão sendo vendidas por menos do que 1 nesse indicador preço por valor patrimonial. Ou seja, é uma pechincha, né? Como diria, eu estou comprando R$ 1 por 80 centavos. Claro que tem riscos, né? São empresas podem falir, mas não é uma empresa com uma dívida muito alta, é uma empresa que não vai dar um prejuízo muito alto também esse ano. Então, por esses motivos, eu sou acionista da BR Malls. Tá? E estou carregando aí. Acredito que quando sair essa crise aí, ela vai voltar a performar bem e ela está muito mais barata do que os fundos imobiliários e, além disso, é ação. Não pago imposto, né? Não pago taxa de administração e, além de tudo isso, ela também gere os shoppings. Então ela tem mais um ganho aí, além só dos imóveis, ela também faz a gestão de alguns dos shopping centers que ela tem. O terceiro indicador a ser observado nos fundos imobiliários é a inadimplência. Tá? E a inadimplência é muito importante, lógico, tu tem que saber se os teus locatários estão pagando em dia. Né? Se tu é investidor de um fundo imobiliário, tu tem um imóvel indiretamente, né, através do fundo, e tu quer saber se esses imóveis estão alugados para pessoas com capacidade financeira. É por isso que eu sempre falo que tu tem que prestar atenção para saber se o teu imóvel é de alto padrão. Eu gosto mais de imóvel de alto padrão, né? Principalmente se ele está sendo vendido por um preço similar ao de baixo ou médio padrão. Por quê? Porque é muito mais difícil, digamos assim, aqui eu vou falar do VISC11 depois. O VISC11 é um dos donos do shopping aqui do Iguatemi, que é aqui perto de casa, e cara, pode dar a crise que quiser, aquele shopping não vai acontecer nada com ele, porque as lojas ali são muito, muito fortes. É Renner, Zara, além das lojas de grife, né, e tal, mas é muito mais difícil essas lojas quebrarem do que, por exemplo, se tu tem um fundo de shopping que é um camelô, digamos assim, né? Até pelo fato do mundo digital estar chegando e os camelôs não serem centros de lazer. Então, as pessoas, se elas vão deixar de ir comprar em algum lugar, elas vão deixar primeiramente de comprar nos imóveis de baixo padrão. Porque eu falei isso inclusive na última live, né? Pensa onde tu gostaria de estar, né? Não só em shoppings de alto padrão, mas em qualquer lugar. Digamos assim, num fundo imobiliário de escritórios. Tu prefere ir trabalhar, né? Imaginando tu como locatário, né? Analisar fundo e ações é simples, é só fazer um exercício mental com a tua cabeça mesmo, que inclusive esqueci de pegar o livro do Peter Lynch. Peter Lynch é um dos caras que me incentivaram aí a investir em ações, né, 10 anos atrás. O cara é foda, é um dos caras que tem a maior rentabilidade média da história do mercado, acima de 30%. Então,
E ele sempre falava isso, sabe? Ele falava assim, pô, é muito libertador tu ver um cara que teve uma rentabilidade dessa, que geriu um dos fundos maiores fundos do mundo, né? Fundos bilionários. E ele falava, qualquer pessoa, o pequeno investidor é o que mais tem vantagem. É o cara que está na rua, tu pode ir na loja ver como é que tu é atendido, ver como é a cultura organizacional das empresas. A mesma coisa fundo imobiliário, forme a sua ideia. Pô, tu vai num shopping de alto padrão e depois tu vai num camelô, tu tem certeza que é muito mais sustentável a longo prazo. Eu mostro muito rápido. Vocês querem ver o quê? Ó, esse aqui tá assinado não, né? Ó, livrinho rapidinho, ó, no final tem ainda isso aqui, ó. Que tem um vídeo meu no YouTube, eu ensinando a montar o ranking. Mas isso aqui é ações. Eu vou deixar para mostrar esse livro mais na segunda-feira na live de ações. Beleza? Oi, Marcela, tudo bem? Ah, já comprasse, André? Beleza, depois me diz o que achou, hein? E aí tu vai ver que o meu livro, o que eu fiz com o meu livro, né? Pensando em fazer uma coisa mais moderna, eu montei também um vídeo de apoio que eu atualizo a cada trimestre, que é o Ranking Sena. E tá lá no YouTube, né? Quando sair agora vai sair os resultados do quarto trimestre. Quando tiverem todos divulgados, eu vou montar de novo o Ranking Sena lá. E aí o meu livro, como eu vendo na Amazon também, né? O e-book, ele joga direto lá pro YouTube. Eu achei muito bom, né? Daí eu acabei fazendo isso, porque como é Excel, eu mostrei no livro, botei o passo a passo no livro também para quem quisesse, mas eu faço sempre os links, né? Ah, se quiser, tem esse vídeo aqui no YouTube. Inclusive o YouTube, cara, e o Instagram são fontes de conhecimento hoje que foi o que me atraiu, na verdade, pro YouTube e pro Instagram, né? Eu nem tinha Instagram, aí quando eu entrei eu comecei a ver o que eu podia fazer e cá estou eu, né? E o YouTube também. No YouTube eu posto tudo lá depois também, para quem gosta mais de ver por lá, eu também posto. Mas enfim, depois da inadimplência, e o que eu tava falando é que a gente tem que sempre pensar com a nossa cabeça, então, pô, um fundo de escritório. Claro que tu vai preferir ter um fundo de escritório se for o mesmo preço, né, logicamente, do outro, a mesma relação de preço, por exemplo, o mesmo indicador preço por valor patrimonial e o mesmo dividend yield, tu vai preferir o de alto padrão, porque tu gosta mais de trabalhar onde? Num lugar cheiroso, num lugar espaçoso, num lugar onde as pessoas se vestem bem, né? E onde é que tu vai, se tivessem a oportunidade de fazer um home office, quem tu acha que ia correr para casa primeiro? O cara que trabalha num lugar ruim, todo apertado, ou o cara que tem um escritório massa e, como eu falei, né, tem qualidade de trabalho? Ele não vai querer ir para casa tão facilmente quanto um cara que trabalha num lugar ruim. Então, deem preferência para imóveis de alto padrão. Se eles estiverem no mesmo preço, pegue o de alto padrão. A outra é a taxa de ocupação, tá? Não adianta nada, eu falei da inadimplência antes, não adianta nada tu ter os locatários tudo cheios, todas as tuas lojas locadas, os teus imóveis locados, se eles não pagam, mas também não adianta nada tu não ter imóvel locado, né? Pior ainda, aí é como se a inadimplência fosse 100%. Então eu prefiro ainda uma taxa de ocupação alta. E até, por exemplo, o VISC 11, né, e o HSML 11, que são dois de shoppings, eles fizeram vários acordos com os lojistas, justamente porque a taxa de ocupação é mais importante que a inadimplência. É melhor tu ter uma taxa de ocupação acima de 90% e uma inadimplência de 20% do que tu ter uma taxa de ocupação de 80% e uma inadimplência de 15%, digamos assim. Entendeu? O que importa, se não tem ocupação, a taxa de inadimplência quer dizer, se não tem ocupação, a taxa de inadimplência é 100%, né? Porque não tem ninguém pagando por aquele imóvel ali. Beleza? Eu botei aqui também para falar para vocês três, como é que eu posso dizer, projeções de juro composto, tá? Para mostrar a importância de aprender a investir. E eu falo sempre da metáfora também, né? Eu gosto de falar essas historinhas e eu falo de como a gente aprendeu a dirigir, né? A gente não aprende a dirigir já botando 80 por hora. A minha namorada está aprendendo a dirigir agora, né? Já está dirigindo bem. Mas
Quando eu falava para ela, não, bota 80 agora, tá, isso aqui, não tem ninguém, agora bota para testar, né? Devagarinho vai se acostumando a ficar 80 por hora. E no começo é difícil. Depois, andar a 100, 110, eu como pego BR direto, estou direto a 110, não vejo problema nenhum nisso. E é a mesma coisa no mercado, tá? Claro, se tu tá na poupança ou tu tá investindo em consórcio, na verdade tu nem tá dirigindo ainda, né? Tu tá parado, perdido e perdendo dinheiro. Agora, se tu tá na renda fixa, é mais ou menos como se tu estivesse entrando na BR aí a uns 60 por hora. Se tu tá investindo pro longo prazo, né? Por quê? Porque ela é a que dá menos rentabilidade. Dos três principais ativos aí, das três principais formas de investir pro longo prazo, a renda fixa é a que dá menos rentabilidade. Então eu joguei aqui uma projeção de 8%, que é uma boa projeção para renda fixa. E se tu tiver 50 mil reais iniciais e investir com disciplina, foco nos aportes e foco no longo prazo, 500 reais por mês, tu vai ter no final de 30 anos 1 milhão e 79 mil reais. Tá? 1 milhão 79 mil 882 e 89 centavos. Tá? Se tu vai nos fundos imobiliários, né, que já seria uma velocidade de 80 km por hora, tu já está tendo uma rentabilidade muito boa, né, e tu já está numa avenida, né, numa BR, digamos assim, numa estrada boa para riqueza, eu botei aqui a projeção de 10%. Então, com 10% de rentabilidade média em 30 anos, se tu tiver investido 50 mil reais e colocar 500 reais todo mês, ao final de 30 anos, tu vai ter 1.903.876,69 centavos. Então, 1,9 milhões. Agora é a mágica do juro composto, tá? Que pouca gente entende, porque acha que se dá 10% de rentabilidade média por mês, um ativo, e o outro dá 20%, no final vai ter o dobro. E é aí que tu se engana. Nesse caso aqui vai ficar bem claro. Para as ações, uma projeção de rentabilidade média de longo prazo é 15%. Dá para pegar mais. Eu consigo mais, tá? Mas eu estou jogando uma projeção conservadora aqui, realista, que a maioria das pessoas pode conseguir. Então, com uma rentabilidade média de 15% investindo em ações, com 50 mil reais iniciais, mais os 500 reais mensais, com foco, com disciplina, em 30 anos, esse dinheirinho se transforma em 6 milhões e 93 mil reais. Vocês veem como uma rentabilidade média 5% acima da outra, né? 15% para as ações e 10% para fundos imobiliários, que são bem realistas. A diferença é mais do que o triplo. 5% triplica o dinheiro que tu vai ter lá no longo prazo, se tu desenvolver o teu apetite para risco, se tu aprender a investir, se educar financeiramente. Então é por isso que eu chamo. Não precisa começar com tudo. Vem devagarinho, passa para renda fixa, acelera um pouquinho, bota 10% ali em fundo imobiliário, se acostuma. O fundo imobiliário é muito bom para treinar também, tá? Ele é menos volátil, é mais seguro, paga dividendo todo mês, tu pode ir reaplicando, né, formando a tua bola de neve. E aí depois que estiver confortável nos fundos imobiliários, vai para as ações, vai ser um pouco mais difícil, mas nada de muito complicado, desde que tu se dedique e se trate como investidor, trate o teu dinheiro com seriedade, tu vai ter um bom resultado, eu tenho certeza. Beleza? Agora vamos para as análises. Celular esquentando muito. Depois tu assiste, Mário, não tem problema. Vamos lá. O primeiro é o fundo novo da Suno, o ETF da Suno, que não achei nada demais, tá? Com certeza é melhor que o IFIX, isso sim, sem dúvidas, tá? Então, eu acho que no longo prazo, mesmo a taxa de administração do QISU 11 sendo 0,65%, é melhor tu investir no QISU 11 do que no IFIX. Por quê? Porque ele pega os 30 maiores fundos que tem alguns requisitos, tá? Não é monoativo, o que já reduz o risco, né? Se um fundo tem mais de um ativo, se der uma merda em um, ele ainda tem alguma coisa para se proteger, né? Ele tem uma diversificação dentro daquele fundo ali. Ele distribuiu dividendos nos últimos 12 meses, então fundos que não estão pagando dividendos não entram,
Não é fundo de fundo, tá? Isso aqui na verdade não vai fazer muita diferença e faz parte do IFIX. Mas só a parte de distribuição de dividendos e o fato de não ser monoativo, ele já dá um upgrade aí de qualidade na carteira teórica. E é por isso que eu acredito que ele vai ser mais rentável no longo prazo do que o IFIX. Porém, eu não recomendo que ninguém invista de forma passiva, tá? É fácil, principalmente em fundos imobiliários, é fácil tu fazer uma análise e acompanhar todo mês, ler um relatório, não toma 20 minutos do teu tempo, ler um relatório de fundo. Vou até mostrar para vocês, ó. O que vocês fazem? Ó, quero ver o relatório do BC, qual que eu tô aqui na frente? BCFF11. Que eu ia analisar hoje, inclusive. Eu nem vou lá para baixo, eu só dei um Ctrl F e escrevi, ó. Gerência. Porque dele vai pro relatório gerencial. E aí eu venho aqui, abro e vou lá. Se todo mês tu vier aqui e estudar o teu fundo, ver os gráficos, ó, tem tudo ali mastigadinho para tu entender. Além de tu ficar um expert no fundo e aprender muita coisa que tu vai poder levar para tua vida, tá? Que inclusive eu devo muito da minha vida porque eu estudei em ações, né? Eu entendo muito mais de gestão, até de gestão de própria vida, estudando ações, lendo os grandes investidores, né? O Warren Buffett mesmo dizia: eu sou o melhor investidor porque eu sou um administrador, e eu sou o melhor administrador porque eu sou um investidor. Se tu faz o teu serviço de investidor bem feito, tu aprende cada vez mais teus resultados vão melhorando e vira uma bola de neve, né? Eu estava falando tanto bola de neve esses dias com meus amigos que eles falaram que eu devia mudar meu nome para Vitor Bola de Neve. Mas beleza, estamos falando aqui é do Kiso, né? Então beleza, é um fundo passivo, como eu falei, né? Como se fosse um ETF. A gestora Quilima é que faz a gestão desse fundo, mas a carteira teórica, quem montou ela, a metodologia, foi a Suno Research, tá? Como eu falei, para quem é investidor de IFIX, eu acredito que vale a pena investir no Kiso 11, mas para quem me segue e quer aprender a ter uma rentabilidade superior, porque sabe a importância que cada 1% faz no longo prazo, não vale a pena investir em fundo passivo, tá? Selecione os fundos com base na análise de valor e tenha uma rentabilidade média 3, 4% superior à média do mercado. Basicamente é isso, tá? Nos fundos imobiliários, uns 3% dá para pegar, né? Acima. Não é tão fácil, não dá tanta rentabilidade assim quanto as ações, tá? Só comparando com o IFIX também, tá? Enquanto o Kiso tem 30 empresas, 30 fundos imobiliários na composição da carteira teórica, o IFIX tem 87, tá? E a carteira do IFIX, ela é refeita a cada 3 meses. A do Kiso 11 eu não vi, confesso, tá? Mas provavelmente ela é quadrimestral também. A cada 3 meses, não, trimestral. A cada 3 meses ela é feita. Eu não sei se a do IFIX é a cada 4 ou 3, na verdade. Porque eu falei quadrimestral e aí botei a cada 3 meses. Talvez seja a cada 4, tá? Olha só como é que é a composição do IFIX, tá? O IFIX é como se fosse o Ibovespa dos fundos imobiliários. Então a gente vê que a maioria é dominado por fundos de papel, ó. 22,3% fundos de recebíveis, os fundos de papel. Em segundo lugar, os shoppings, lajes corporativas, industriais, FOF, misto, bancos e outros. FOF é o fundo de fundos, né? Vamos voltar aqui. Voltei. Então, beleza. Basicamente era isso, né? A pessoa me perguntando bastante sobre o Kiso 11, nem tinha muita coisa para estudar sobre ele. Basicamente ele é um fundo de fundos, é uma carteira teórica que paga taxa de administração. Então, como eu falei, eu não investiria dessa forma porque no longo prazo o dinheiro está ficando na mesa. O segundo fundo imobiliário da análise de hoje é o HSML 11. Gostei do fundo, tá?
Gostei do fundo porque tem pouco imóvel, tem uns 5 shoppings, se eu não me engano. Deixa eu até ver aqui. Se eu botei... Não botei, só botei a origem das receitas. Mas ele tem mais ou menos 5 shoppings e a característica desse fundo é que ele domina mesmo os shoppings que ele tem. Eles detêm quase 100% do terreno, né, do imóvel. Então, a participação do HSML11 no IFIX é de 1,7%. E o valor de mercado dele é 1,53 bilhões. Tá? Como eu falei, ele é um fundo de shopping centers, né? Um fundo de tijolo de shopping centers. E ele tem 106 mil cotistas. Não é um dos fundos com mais cotistas no IFIX, né? No nosso mercado de fundos imobiliários, mas ele é bem líquido. Ele tem uma negociação média diária de 4,19 milhões. Inclusive, tá? Para quem tem imóvel, não precisa ter pressa para vender o imóvel. Mas se tu pensar na rentabilidade que tu vai ter com o fundo imobiliário comparado com o imóvel, bota no papel, tá? Vê quanto que tu tá ganhando de rentabilidade líquida no teu imóvel, porque normalmente a tua rentabilidade líquida por mês no imóvel, né, principalmente de aluguéis aí, ela não passa do 0,5%, enquanto nos fundos imobiliários um dividendo de 0,6% líquido ao mês é comum. Os dividendos eles têm a isenção de imposto de renda, enquanto que o teu aluguel, se tu faz por uma imobiliária, tu está pagando IR. E normalmente quem tem imóvel tem dinheiro, então já ganha acima do teto, acaba pagando 27,5% pelo aluguel, além da incomodação de ter que ficar procurando gente para alugar, tá? Então eu sempre falo, se tu tem um imóvel, estuda fundos imobiliários, vai valer cada centavo do teu estudo e vai poder inclusive mudar o teu patamar financeiro, não só atual quanto de longo prazo. E também vai melhorar a tua qualidade de vida, porque tu vai acompanhar sentadinho da tua casa, baixando o relatório gerencial, como eu mostrei ali, tá? Acompanhando os teus imóveis, né? Os teus grandes imóveis, né? Vai ter shoppings e tal. E vai ter mais tempo para dedicar à tua família, vai ter mais qualidade de vida. Enfim, é isso. Beleza? O dividend yield do HSML nos últimos 12 meses foi 4,37%. Só que a gente não pode levar isso em consideração para fazer uma projeção, porque os últimos 12 meses tiveram uma coisa atípica, que foi o coronavírus. Então, logicamente, os fundos de shopping tiveram que fazer vários acordos, né, com os lojistas para não perder, para não aumentar a taxa de ocupação, não diminuir a taxa de ocupação, não aumentar a inadimplência. Então eles deram descontos nos aluguéis. E por isso que eles diminuíram o dividend yield deles, tá? Porque eles fizeram, claro, eu concordo. Não é inteligente tu tirar a pele do cordeiro, né? Tu tem que tirar só a lã. Se tu esfolar o cordeiro agora quando tá na crise, provavelmente tu nunca mais vai ver a lã dele. É a mesma coisa aqui, é uma analogiazinha boa para fazer. O preço por valor patrimonial do HSML11 é 1, fechadinho 1. Então, para cada R$1 que tu paga pelo HSML11 no preço, tu tá levando R$1 de patrimônio para casa. É um indicador bom, né? Na verdade, é o mais justo, digamos assim. R$1 por R$1 de patrimônio. Tu não tá pagando prêmio nenhum pelo patrimônio do fundo, o que é muito bom. Beleza? A taxa de administração do fundo é 1,1%. É normal, tá? Para fundo imobiliário essa taxa é normal. E a taxa de performance é 20% sobre o que exceder o IPCA mais 6%. É aquilo que eu falei, né? No fundo imobiliário tem intermediário, então tu vai pagar a taxa de administração e performance. Caramba, 8,43, velho. Ó, isso aqui eu acho legal, tá? Quanto mais um fundo de tijolo for assim, ó, 97% em imóveis, melhor. Tu quer, quando é fundo de tijolo, tu quer que o dinheiro esteja investido em imóveis, tá? A composição da receita eu achei interessante também, porque 17% da receita do fundo vem de estacionamentos, né? Não me espanta mesmo, de várias vezes eu vou no shopping e não faço nada, mas o estacionamento a pessoa tem sempre que pagar, né?
Então, a taxa de ocupação está em 94,3%, tá? O que é muito bom. Depois de um ano de pandemia, conseguir manter um nível desse é muito bom. E esse gráfico também é legal, ó. O que me deixou muito surpreso, até escrevi aqui embaixo, ó, quando eu faço o roteirinho para falar para vocês, olha só que engraçado. Coisa de quem vai ficar apresentando, né? Mas, ó, esse númerozinho aqui é o do mês de novembro. Então, em novembro, as vendas de novembro de 2020 foram menos 11,8% de vendas quando comparado a 2019, entendendo os gráficos. Isso aqui é o ano a ano. Se for comparar os 12 meses de 2020 até novembro, né, pegando dezembro de 2019, logicamente, né, são 12 meses, aí as vendas tiveram uma queda de menos 35,4%. O que, ao meu ver, não é grave. Pô, a pandemia, na boa, eu passando perto dos shoppings ou passando no centro aqui de Floripa, parecia que as vendas tinham caído 80% na média esse ano. Mas não foi tanto assim. E outra coisa, é na crise que se arranja forças. Várias empresas, vários lojistas aí desenvolveram um aplicativo, começaram a se comunicar pelo WhatsApp, aposto que vocês passaram por isso, né? Foram comprar alguma coisinha e o relacionamento acontecia aí pelo WhatsApp ou por e-mail. Então, no longo prazo, é um ganho, é uma forma de relacionamento a mais que as empresas desenvolveram com o cliente, e quanto mais relacionamentos tu cria, mais tu vende, tá? É a mesma coisa pelo Instagram, tu mostra que tu sabe, né, ou tu atende bem a pessoa e ela quer comprar de ti, naturalmente. Então, eu acredito que as empresas que fizeram um bom trabalho, que prestaram um bom serviço, tendem a sair dessa crise mais fortes do que entraram. Beleza? Principalmente quem entrou aí no digital e começou aí a aprender a vender pela internet. Conseguiu pegar e-mails e tal. Quanto à inadimplência, eu falei antes da taxa de ocupação, né, do HSML11, que é 94,3%. Muito bom. E a inadimplência aqui foi no mês de novembro, ficou em 3,5%. Ótimo, muito bom, tá? E no anual ficou em 14,3%, o que também é muito bom. Num ano como esse, tá? A empresa diminuiu o pagamento de dividendos em uma proporção muito maior do que a inadimplência e a taxa de ocupação. Ela poderia ter pago mais, inclusive, mas ela foi mais safa, né? Igual os bancos também provisionaram bastante, né? Não quiseram distribuir muito, fizeram um colchãozinho ali para caso acontecesse algum problema a mais, eles conseguirem resistir, né? Passar por essa crise. Então, achei muito bom analisar esse fundo aqui, gostei do fundo, tá? E ele ainda está caindo 19,23% nos últimos 12 meses. Não tá, ele valia muito mais que isso aqui antes da crise, tá? E é por isso que eu falo, ó, não é difícil analisar um fundo, né? Lógico, tem uma sequência, tem uma fórmula e tal. E também não é difícil analisar ações, claro que ações dá mais trabalho, realmente, né? Exige mais experiência e outras coisas mais. Uma mentalidade mais de investidor, uma visão de sócio e várias outras estratégias que se complementam para tu se tornar mais seguro naquilo que tu está fazendo, né? Mas é um processo que envolve fatores principais que tu vai seguindo aquilo, é meio que um checklist, né? Que inclusive eu estou montando, tá? Vai ter um checklist de fundos imobiliários, um checklist de ações e um checklist de investidor. Tudo isso vai ser bônus do meu curso, tá? Que vai sair em breve. Se inscrevam na Masterclass Dividendos com Segurança, é de graça, tá? Vai pelo link da minha bio. Nesse dia também vai ser uma Masterclass muito massa, porque eu vou criar um roteiro maior, vai ser 1h30 de Masterclass. E vou falar de ações, de fundos imobiliários, vou desde o início até, vou pegar o fio da meada e eu vou puxando. Vai ser massa, estou preparando aí, vocês vão gostar, eu tenho certeza. Se vocês já gostam das lives, então é isso aí. Essa é a análise do HSML11. O próximo é o VISC11.
Eu vou botar ele aqui, porque os gráficos do VISC11 são bem legais também, tá? Uma coisa que eu sempre falo também, tá? Voltou, Maire. Boa, liga o ventiladorzinho aí no perto do celular. Gerenciar. Beleza, aqui, chegamos. Ó, no caso do 20 Partners, a taxa de administração ela varia, ó. Deixa eu se aproximar aqui. Tá aqui, ó. Se o valor de mercado é acima de 1 bi, ela vai subindo. Eu acho isso uma sacanagem, cara, porque não tem nada a ver com o valor de mercado o que o cara administra. Pô, o cara administra o patrimônio, a grana que tem dentro do fundo. E grana ali é patrimônio líquido. Aí vai ficar cobrando taxa de administração sobre o valor de mercado. Aí se o fundo infla e joga lá para cima, o que já é desvantajoso, porque está com preço inflado, aí a taxa de administração vai ser maior ainda. Né? Não faz sentido. Mas tudo bem, não tem problema não. É porque ao contrário dos fundos de ações que operam com as cotas negociadas em razões proporcionais, né? O dinheiro que entra automaticamente é investido e tal, os fundos imobiliários não. Né? Eles têm essa assimetria entre patrimônio e preço. Então a cota às vezes está acima do patrimônio líquido, a cota às vezes está abaixo. Tá? É por isso que é muito bom comprar fundo imobiliário com cota abaixo do valor patrimonial. É o preço por valor patrimonial. Vamos ver aqui também, vou mostrar principalmente os gráficos para vocês, porque a live já está terminando. Olha aqui, ó. Que legal esse gráfico aqui da distribuição de dividendos. Esse dividendo aqui era o usual que o VISC11 pagava. Deixa eu até mudar aqui para botar o VISC11 aqui. Esse aqui era o usual que o VISC11 pagava. Aí entrou a crise, ele reduziu. Ó. Reduziu bem os dividendos, mas não parou de pagar não. E não devia ter parado de pagar mesmo. Eu apresentei o fundo da XP, aqui o XPML da última vez, e eles decidiram parar de pagar dividendos. Né? Eu acho que foi desnecessário porque as vendas não caíram tão drasticamente assim, mesmo na crise, como eu estava falando. Então não tem que ficar fingindo que está preocupado. Né? Para mim, a jogadinha da XP naquele caso foi fingir que estava preocupado. Não vamos pagar dividendos porque vamos nos preparar para momentos difíceis. Resultado é que não foi uma provisão inteligente. Era melhor que tivesse distribuído dividendos e deixado a pessoa decidir o que fazer com o dinheiro dela. Se ela quisesse comprar mais, ela podia comprar mais, XPML inclusive, porque estava com o preço por valor patrimonial bem abaixo. Se eu fosse acionista, eu ia ficar puto. Porque, tava uma crise ferrada. Então, todos os fundos imobiliários e as ações estavam sendo vendidas por um preço por valor patrimonial muito baixo. Então, o que tu quer nessa hora? Tu quer caixa. Tu quer caixa para tu poder investir mais, porque tu tá vendo oportunidade ali na tua frente, uma assimetria de preço vantajosa, né? A empresa sendo vendida por muito menos do que ela vale em patrimônio. E aí eles vão lá, seguram os dividendos e não pagam. Não gostei. Gostei do VISC11 que distribui dividendos. Boa, Andréia. Também tenho esse aqui. Não para mim, mas também tenho. Eu tô 100% ações agora, já faz alguns anos, tá? Então, o VISC11, eu não falei dos imóveis, tá? Só fazendo uma comparação do HSML para o VISC11, o VISC11 ele tem imóveis mais de alto padrão, mas o HSML também tem imóveis de um bom padrão, são todos shopping centers também, tá? Tem no Acre, vi o Acre pela primeira vez aqui, né? Estudando uma empresa, nunca tinha visto nada no Acre, nem empresa, nem fundo imobiliário, e eu vi agora que tinha um shopping lá, do HSML 11. Enquanto isso, o VISC11 ele tem muito mais imóveis, tá? Eu acho que ele tem em torno de 20, o HSML tem uns 5 ou 6, mas não é muito preocupante, tá? Tendo mais do que 4 imóveis, eu diria, já tá bom. Beleza? Até porque são shoppings, então quando tu tem um shopping, tu não tem um imóvel só, tu tem várias lojas ali, né? Enquanto isso, quando tu tem um fundo de logística, às vezes eles têm só 4 imóveis, e às vezes uma empresa
tem um desses imóveis que representa 40% do fundo, então se dá uma merda com essa empresa especificamente, o fundo fica comprometido, né? Imóveis maiores são mais difíceis de alugar. Mas, ao mesmo tempo, normalmente a taxa de ocupação dos fundos de logística é 100% e a taxa de inadimplência é zero. Então, por isso que os fundos de logística sofreram menos com a crise, né? Até porque grandes empresas têm menos chance de falirem, né? Tem mais força para pegar um empréstimo, né? Tem mais... Às vezes até podem receber uma ajuda do governo, porque tu imagina alguém que aluga para uma Gerdau da vida. Tá? O governo não vai deixar uma Gerdau falir, ou não vai deixar um banco falir. Eles têm muito mais facilidade para pegar um crédito, às vezes para conseguir passar por uma crise, envolve muito emprego, às vezes uma cidade inteira depende dos empregos, os empregos dependem daquela empresa. Tem tudo isso, essas coisinhas assim para a pessoa ir pensando, né? Então, o número de investidores do VISC11 tem subido ao longo do tempo, hoje está 181,7 mil. E tem mais um gráfico aqui que eu quero mostrar, que eu acho muito legal acompanhar o VISC11 por causa disso, olha só. As vendas em 2020, vocês estão vendo em azulzinho as vendas em 2020 e em cinza as de 2019. Então tava um ano melhor já, bem melhor, olha só aqui, quase 20% a mais de vendas por metro quadrado. Aqui chegou o Covid. E aí bateu forte. Só que olha como conseguiu ir recuperando, ó. E hoje que tá com lockdown, em novembro aí também que tava ruim, já tá quase igualando as vendas do ano passado. Então o que eu acho? Eu acho que os shoppings, como eu falei também, de alto padrão, fizeram um bom trabalho e conseguiram e vão sair bem dessa crise, inclusive vão aumentar as vendas mais do que teriam aumentado se não tivessem passado pela crise. É na crise que se arranja forças, que a inovação aparece e depois da crise esses músculos aí criados, né, sobre essa pressão aí que colocaram nos imóveis, né, nos shoppings principalmente, vai vir para o bem, vão ter resultados melhores, tá? A inadimplência líquida do mês foi de 1,2% apenas, tá? Eu também vou mostrar o histórico aqui. Depois eu vou responder umas perguntas de vocês, tá, galera? Eu vi que o pessoal ali botou alguma coisa. Se alguém quiser botar alguma coisinha na caixinha de pergunta, pode ser de qualquer coisa, eu respondo para vocês, beleza? Vamos, não tem problema não. Estamos chegando às 9, mas eu jantei antes de fazer essa live. Olha só, aqui é a inadimplência, ó. Comparando 2019, a mesma forma em cinza, e 2020 em azul. Olha só como a inadimplência estava alta em 2019 e reduziu bem, ó. E aí chegou aqui no pico em abril em 49,6%, mas a empresa fez acordos, tá? E conseguiu reduzir a inadimplência sem perder a ocupação. E olha como é que já está atualmente, ó, em novembro. Bem tranquilo, né? Então, nada de muito preocupante por aqui. É um dos fundos imobiliários que eu mais gosto, tá? Vou até ver o valor patrimonial dele, eu acho que estava menos do que 1. Tá menos de 1. Olha só. Preço por valor patrimonial 0,98. Ou seja, ao investir nesse fundo, e o dividend yield em 3,57. Ao investir nesse fundo, tu tá pagando 98 centavos de dinheiro para cada R$1 de patrimônio que o fundo tem. Tá um descontinho aí de 2%, uma liquidação. No caso da BR Malls, é mais ainda, né? Só que BR Malls é ações, tem que ser uma análise mais aprofundada. Vamos ver as perguntas de vocês. John, não existe para fundos imobiliários, tá? Não tem isenção de imposto de renda para fundos imobiliários. Se tu comprar 200 pila em fundo imobiliário e vender por 300, tu vai ter que pagar 20% sobre os teus ganhos. Para ações, aí sim, existe isenção. Até R$20 mil de venda, tu não precisa pagar imposto de renda mesmo com ganhos. Inclusive, é uma das maneiras, né? É uma das maneiras de... Na verdade, não maneiras, né? É uma das vantagens de se investir em ações.
é não pagar imposto de renda, né? Se for ver no longo prazo, esses 20% sobre os ganhos de capital, eles vão pegar um pouquinho. Tá? Mas no caso de fundos imobiliários, o teu objetivo também, se ele for de longo prazo, por exemplo, se eu comprasse um VISC 11 da vida por esse preço, provavelmente eu nunca mais ia vender na minha vida, tá? Eu ia comprar, ia carregar, ia ficar pegando os meus dividendos, aí sim, com os dividendos eu faria alguma coisa, sei lá, se eu botava em ações ou botava no fundo imobiliário, se eu visse alguma oportunidade. Então, se seu objetivo é vender, né, os fundos imobiliários não são muito bons, porque tu vai ter que pagar esses 20% sobre os ganhos de capital, enquanto que em ações tu não teria, então tu embolsaria esses 20% aí, aumentando ainda mais a tua rentabilidade. Beleza? No momento é a precificação de FIIs, para saber se não está pagando caro por um bom ativo. Ah, tá. Certo, o B falou que estava explicando para alguém, aí mandou na caixinha de perguntas. Beleza, galera, não tem mais aqui, era isso mesmo, eu pensei que tinha, o outro aqui era só alguém falando de um fundo imobiliário, pedindo para eu analisar, o que não vai dar, logicamente, né? E então era isso, pessoal que ficou aí firme na luta, eu só quero dizer para vocês que estão abertas as inscrições para Masterclass Dividendos com Segurança, beleza? Tanto de ações, fundos imobiliários, vou falar sobre tudo isso na Masterclass, vou dizer quais são as armadilhas a serem evitadas, como fazer o teu plano para o longo prazo. E além disso, no final do curso, eu ainda vou dar a chance de vocês entrarem para o Fórmula, que é um projeto meu aí, né? Eu encaixotei a mentoria, adicionei bônus, vou apresentar esse curso ao vivo, né? Vai ter 2 aulas por semana, eu pretendo fazer assim uma sessão de perguntas e respostas só para a galera do curso, né? Vou montar uma comunidade da galera do curso que já tem de mentoria, um mastermind. Hoje eu fui lá, conversei com a galera, mandei uma resposta que a Sanepar me enviou, por exemplo. Lá dentro tem muito conteúdo, né? Logicamente, para quem está no Mastermind, o conteúdo é de outro nível. Então, não percam, se inscrevam na Masterclass, eu tenho certeza que vai ser top. Qualquer dúvida, mandem para mim aí, se não estiver dando certo a inscrição, mas eu duvido. Investir para isso, para funcionar direitinho. Então, confiram. Vamos lá, eu garanto que vocês não vão se arrepender. E entrem no grupo de Telegram. De vez em quando eu vou mandar umas sacadas lá de investidor para vocês também. E também para a gente ir aquecendo lá para a Masterclass. Brigadão para os fortes aí que ficaram até o final. Um beijo, um abraço e até a próxima. Valeu!